Fala Nerd for Fans, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de Deck Profile aqui na Nerd for Fans, e hoje trazemos para vocês um vídeo que eu estava devendo aí há bastante tempo, que é o estruturando mais Deck Profile das Feras Sagradas. Primeiro estruturando, pois caso você apenas tenha adquirido as 3 cópias do deck e quer jogar por enquanto apenas com eles, vou trazer para vocês aqui uma dica para que você monte o seu deck aí apenas com as cartas dos estruturais. Não avança o vídeo e não sai daqui, pois depois do estruturando você vai ver como eu uso esse deck no For Fun Competitivo, beleza? Sem mais delongas, já peço aí para você deixar o seu like, se for novo se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e vamos lá que é hora das Feras Sagradas. Começando aqui com o estruturando, cartas exclusivamente do deck estrutural. Eu uso aqui 3 cópias da Besta do Conhecimento Negro, é a carta mais importante do deck. Ele praticamente vai estar adicionando qualquer carta desse deck, pois quando você faz a invocação normal dele, ele adiciona qualquer fera sagrada ou qualquer carta que tenha fera sagrada no seu texto. E todos os monstros desse arquétipo possuem as feras sagradas escritas no texto. Então você pode adicionar tanto fera sagrada como os monstrinhos menores, ou o campo, ou as outras cartas que vão estar aí ajudando a combate nesse deck. Então esse cara é o mais importante, ele é o buscador. E sem falar que ele te dá direito a fazer uma invocação normal extra de um monstro Fiend de 0 de ataque e 0 de defesa. Então se você quer o estruturando, você vai ter que usar 3 desse aqui. Continuando, eu tenho também 3 cópias da Besta da Invocação do Caos. Essa aqui também, além de acelerar a invocação de uma fera sagrada da sua mão, apenas tributando-a, ela vai também estar adicionando o campo, paraíso caído, do deck para sua mão ao Vanilla do cemitério. Então ela tem 2 serventias, invocar uma fera sagrada e adicionar o campo. Então eu uso 3. Em relação ao núcleo do caos, eu uso 2. Esse cara aqui, como é apenas o estruturando, ele vai sim te proteger de ataques, pois quando ele for alvo de efeito ou de ataque, você vai poder enviar quantas feras sagradas você puder do deck para o cemitério, e ele vai acumular um contador para cada uma enviada. Quando ele usa esse efeito de acumular o contador, pelo resto do turno você não leva dano, e toda vez que ele levar um ataque, ele não vai ser destruído caso você retire um contador. Então isso aqui é muito bom. Lembrando que no deck profile, mais na frente, vocês vão ver a outra estratégia para a qual ele serve. Núcleo do Caos. Em relação à Besta da Invocação Negra, eu uso 2. O efeito dessa carta é absurdo. Ela simplesmente é tributada e invoca uma fera sagrada direto do deck, ignorando as condições de invocação. Sem falar que você pode banir ela do seu cemitério e adicionar qualquer fera sagrada do deck para a mão. Porém, muito cuidado, pois quando você usa esse efeito, você não pode declarar ataque nesse turno. Então é um ótimo efeito para turno 1 do duelo, beleza? Então, Besta da Invocação Negra eu uso 2. Em relação às feras sagradas, eu uso 2 de cada no estruturando, beleza? 2 de cada. Ramon, que tem o efeito de quando está em modo de defesa, outros monstros que você controla não podem ser alvo de ataque, apenas ele. Tem também outro efeito de quando ele destrói um monstro em batalha, ele causa 1000 pontos de vida ao oponente. O Raviel, quando ele está no campo, toda vez que o seu oponente faz invocação normal, você vai ganhar um token Fiend de 1000 de ataque, 1000 de defesa, nível 1. Isso vai ser bom para o efeito do Raviel, pois você pode tributar um monstro que você controla e ele vai ganhar o ataque desse monstro. Então praticamente serviria para você tributá-lo e o Raviel ficar com 5000 pontos de ataque. Esse é o efeito dele. Ah tá, eu esqueci. Lembrando que a forma convencional de cada fera entrar no campo, o Ramon você vai ter que enviar 3 cartas mágicas contínuas que você controla do campo para o cemitério. O Raviel você envia 3 monstros fiends e chegamos a Uria, que envia 3 cartas armadilhas contínuas. Porém, o objetivo desse deck aqui é facilitar a invocação delas. Então você não vai estar invocando pela forma convencional, você vai estar querendo mais usar os suportes aqui para acelerar a invocação delas. E no caso do Uria, ele tem o efeito de destruir uma vez por turno uma carta setada do seu oponente, e aquela carta setada não vai poder ser ativada em resposta ao efeito dele. E ele vai ganhar 1000 pontos de ataque para cada carta armadilha contínua no cemitério. Então tá aí, Uria. Temos também aqui a novidade trazida por esse deck estrutural, que é o Raviel, o Senhor dos Fantasmas, Destruidor Cintilante. Ele praticamente tem o mesmo efeito de invocação do Raviel, porém você não vai querer invocar essa carta, você vai querer que ele fique na sua mão, pois ele vai servir mais como uma hand trap, entre aspas, pois efeito rápido você vai poder descartá-lo e fazer algo no Raviel. O seu Raviel vai ficar com o ataque dobrado
E além disso, ela pode atacar todos os monstros que o seu oponente controla. Essa carta também tem um efeito de se auto-reciclar. Quando ela está no seu cemitério, você pode tributar um monstro e adicioná-la à sua mão. Então é ótimo essa carta aqui, dá para fazer o OTK e ganhar rápido do seu oponente. Então, no Estruturando, eu uso duas. Sem falar também que ela é buscável. Saindo um pouco da linha das Feras Sagradas, temos alguns monstros que vêm nesse deck e que dão suporte a eles. Eu selecionei aqui dois Caçador do Caos, né? O Chaos Hunter. Essa carta aqui é muito interessante, pois ela vai entrar por invocação especial quando o oponente invocar um monstro por invocação especial. E enquanto ele estiver no campo, o seu oponente não vai poder banir cartas. E todos nós sabemos que hoje em dia, a maioria dos decks do Yu-Gi-Oh! Ativam efeitos banindo cartas, ou tem custos de banir cartas. Então isso aqui no campo vai atrapalhar muito o teu oponente. Vai dar uma segurada no jogo dele, né? Nos combos dele. Então eu botei aqui dois Caçadores do Caos. O Radião, o Caju, ele vem nesse deck também, né? E eu coloquei dois dele. Não achei interessante colocar três, né? Três é demais. Eu coloquei dois, pois como esse deck aqui tem mais uma temática de controle para depois dar um OTK no seu oponente, eu achei interessante colocar o Radiant, pois o Caju, né, é sempre bom, tá tributando monstro do seu oponente, tributa qualquer coisa. Então eu coloquei dois. O efeito dele de Caju eu não uso nesse deck, né? A gente aqui só usa para unicamente tirar algum monstro chato do oponente. Então, dois Radiant. Chegando na parte das cartas mágicas, eu uso 3 Abertura dos Portões Espirituais. Essa carta, juntamente com a Besta do Conhecimento Negro, são as cartas extremamente importantes para estarem nesse deck, pois elas são as buscadoras. No caso do Abertura dos Portões Espirituais, além de buscar qualquer monstro Fera Sagrada ou qualquer monstro que tenha Fera Sagrada no seu texto, ela tem mais dois efeitos em que você pode descartar uma carta, selecionar um monstro Fiend de 0 de ataque e 0 de defesa do cemitério e invocar. E além disso, se você controla um monstro de nível 10, uma vez por turno, você pode pegar uma carta mágica contínua do seu cemitério. Então você vai estar tendo o poder de reciclar cartas mágicas contínuas que você tenha usado ou seu oponente tenha destruído com o Tufão, com o Twin Twist, etc. Então, muito importante a abertura dos portões espirituais. Bom, eu também resolvi colocar 3 Paraísos Caídos, né? Essa carta aqui é extremamente importante no deck das Feras Sagradas, pois ela vai dar o poder de compra desse deck, o poder de draw, né? O draw power, como é chamado. Pois se você controla uma vez por turno, você controla uma das Feras Sagradas ou um Armitário, você pode puxar 2 cartas. E quando essa carta está ativada, as Feras Sagradas ou o Armitário não podem ser alvo de efeitos e não podem ser destruídos por efeito. Então vai dar uma proteção ótima para elas, sem falar que também agora é buscável, né? Você não precisa nem jogar com Terraforming para buscar. Você tem um monstrinho aqui de suporte que vai estar banindo ele do cemitério para adicionar um Paraíso Caído para a mão. Então eu resolvi colocar 3, pois como é uma das cartas mais importantes, obviamente seu oponente vai mirar nelas com um Tufão ou até mesmo um Ciclone Cósmico. Outra novidade aqui trazida por esse deck é o Fogo Celeste Cerúleo. Essa carta aqui é absurdamente forte, na medida em que, se você tiver um Ramon em modo de ataque, apenas passando ele para modo de defesa, né, uma vez por turno, você vai poder negar a resolução de uma carta mágica ou armadilha. Ou seja, todos nós sabemos que, por exemplo, uma super polimerização não pode ser dado resposta a ela. Porém, no caso dessa carta, ela não vai ser ativada em resposta. Ela vai simplesmente negar a resolução da super polimerização. Então, isso aqui é absurdamente forte, cara. Sem falar que não bastando, tá? Ela tá negando a resolução de uma super polimerização, por exemplo, ela também pode negar a resolução de uma Trap Counter, que são aquelas traps que tem velocidade 3. E que a única coisa que pode ser respondida a uma Trap velocidade 3 é outra Trap velocidade 3. Porém, isso aqui, cara, vai estar podendo também negar a resolução de uma Trap, por exemplo, uma Solemn Warning. Então, importantíssimo, Fogo Celeste Cerúleo. 2 cópias no Estruturando. Outra carta absurda que foi lançada nesse deck é a Destruição da Dimensão Fusão. É uma carta que vai banir as Feras Sagradas, seja da mão, do campo ou do cemitério, e invocar o Armitário do extra deck por invocação especial. E além disso, ela vai dar um efeito a mais para o Armitário, que será o de não poder ser destruído por batalha. Então, absurdamente forte essa carta, ótima para OTK também. Eu coloquei 2 no Estruturando e lembrando, ela também é buscável.
Outras cartas mágicas que dão suporte aqui, né, que vem no deck, eu coloquei duas espadas da luz oculta. Essa carta aqui é bem apelona na medida em que quando o seu oponente monta lá o campo dele e tal, você vai estar podendo ativar essa carta, virando todos os monstros que ele controla para baixo. E enquanto ela estiver ativada, os monstros não vão poder mudar a posição de batalha. Porém, muito cuidado, pois após a segunda fase de apoio que você ativou essa carta, ela vai ser automaticamente destruída. Então, ou o oponente já vai estar aí gastando algum negate, alguma interação nessa carta, ou se ele não negar, já era para ele, vai perder aí os monstrinhos. Tufão Espacial Místico, vem nesse deck também, achei interessante colocar dois, acho que dispensa comentários, né? Tirar uma cartinha ou outra chata do seu oponente, uma Mystic Mind, por exemplo. Então, dois tufões. One for One, também muito bom nesse deck, pois, por exemplo, essa carta aqui é nível 1, então você vai estar podendo acessá-la mais rápido, no caso, se a One for One vier na sua mão. E chegamos às cartas armadilhas. Essa aqui também é novidade trazida pelo deck. Ela vai estar ativando 3 efeitos diferentes de acordo com a quantidade de esferas sagradas com nomes diferentes que você tiver no seu campo. Muito bom, pois se você tiver uma, toda vez que o seu oponente fizer invocação, você vai ganhar pontos de vida igual ao número de ataque do monstro invocado. Se você tiver duas ou mais, né, além desse primeiro efeito, você vai poder estar negando os efeitos ativados dos monstros que o seu oponente controla. Isso é muito bom, cara, negar efeito de monstro. E ainda mais se você tiver as 3, quaisquer monstros enviados para o cemitério do seu oponente, em vez disso, são banidos. Ou seja, não vai estar bastando negar os efeitos, né, vai banir os coitados. É como se você tivesse um Dark Law no seu campo. É uma carta também buscável nesse deck e eu estou colocando duas aqui no Estruturando. Outra novidade que veio nesse deck é o Hiper Chamas. Essa carta aqui, no caso desse deck, você vai usá-la exclusivamente para reciclar as suas esferas sagradas do cemitério para a mão. Pois além desse efeito, né, de reciclá-las para a mão, tem o outro efeito também de invocá-las do cemitério para o campo. Porém, além dessa invocação ser ignorando as condições de invocação, para que isso ocorra, elas teriam que ter entrado no campo pelo efeito convencional delas. Por exemplo, o Uria teria que ter sido invocado enviando as 3 armadilhas contínuas para o cemitério. Outra coisa também que é legal é que ela vai deixar você enviar cartas armadilhas viradas para baixo para invocar o Uria. Então já dá uma aceleradinha, digamos assim, na invocação dele. Então é basicamente isso aqui, o Hiper Chamas. Você vai estar usando mais para reciclar suas esferas sagradas. E fechando aqui o Estruturando, eu coloquei uma Fuga da Dimensão Negra, pois como aqui a gente costuma banir muito monstros, essa carta aqui vai estar podendo trazê-los de volta para o campo para usar novamente o efeito deles. E em relação ao Extra Deck, como nós estamos no Estruturando, eu coloquei apenas os Arm Tiles, né? Caso a invocação convencional dele é banindo as 3 esferas sagradas que você controla. Ou você pode invocá-lo com a carta mágica Destruição da Dimensão Fusão. E esse garoto aqui, ele não leva dano. Quer dizer, ele não pode ser destruído em batalha. O efeito da carta mágica é que não vai deixar ele levar dano de batalha. E durante o seu turno, ele fica com 10.000 pontos de ataque. Então, você tem um monstro com 10.000 pontos de ataque pronto para obliterar o seu oponente, não tem preço. Agora, esse foi o nosso Estruturando. Vamos para o Deck Profile. É isso aí, galera. Agora vamos para o Deck Profile, né, que é uma forma um pouco mais competitiva, digamos assim, que eu uso esse deck, principalmente aqui jogando com a galera da minha cidade. Então, antes de ir pro Extra Deck, eu vou voltar pro Main Deck. Lembrando que as cartas que eu já expliquei no Estruturando, eu vou apenas passar aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, voltando aqui para o Deck Profile, eu uso o Besta do Conhecimento Negro, né? Já expliquei, é o buscador principal do deck. Temos aqui também a Besta da Invocação do Caos. No caso agora, eu não uso mais 3, apenas 2, é o suficiente. A Besta da Invocação Negra, eu mantive o mesmo número, né? Uso 2 também, acho importante usar 2. O Núcleo do Caos, anteriormente usando 2, deixei apenas 1, pois além daquele efeito que a gente usa lá, que eu expliquei para vocês, tem um outro efeito em que a gente faz alvo nele no próprio turno com o Almirage. Aí você vai fazer alvo nele para enviar as esferas sagradas para o seu cemitério. Caso seja necessário, né? Você abre a mão sem esferas sagradas, por exemplo, e aí você faz um combo com aquela Hiper Chamas para pegar elas para sua mão e tal. Então eu achei interessante só um mesmo, pois esse não é um combo tão importante para esse deck.
então apenas um. Em relação às feras sagradas, eu mantive o mesmo número para Ramon, para Raviel, porém no caso do olho eu deixei apenas um, pois a gente não vai focar muito no olho aqui nessa versão, ele vai servir mais apenas como material para invocação do Armityle, então deixei apenas um olho. E em relação ao Hand Trap do Raviel, deixei apenas um, pois além dele ser buscável, ele é reciclável, ele se recicla do cemitério para a mão, então deixei só um. Os cajus não mexi em nada, deixei o mesmo número, 2 radians. Caju é importante para tirar monstros do seu oponente. Pronto, agora aqui é a novidade que eu uso no Deck Profile, que é o Estandarte Nemesis. Eu uso 2 cópias dele e uso uma cópia do Guarda-Chuva Nemesis, pois como esse deck aqui eu costumo muito banir, né, monstros, que é o foco do deck, é banir monstros para adicionar cartas. O Estandarte Nemesis e o Guarda-Chuva Nemesis, eles vêm muito bem a calhar aqui, pois eles entram no campo com invocação especial, retornando monstros que estão banidos para o seu deck. Lembrando que esses monstros que estão banidos não podem ser Nemesis, tem que ser outro monstro, não podem ser monstros do arquétipo dele. Então, você, por exemplo, eu uso 2 deles, pois eu quero começar sempre com esse aqui, com o Estandarte, pois eu vou retornar meus monstros banidos, ele vai ser invocado no campo, e aí eu ativo o efeito dele em que uma vez por turno eu posso acionar um monstro Nemesis do meu deck para a mão, exceto ele mesmo. Daí então que entra o Guarda-Chuva Nemesis, vai ser adicionado por o Estandarte. Então o Estandarte vai entrar no jogo retornando os monstros banidos, reciclando-os. Eu vou adicionar o Guarda-Chuva e acionando ele eu vou poder invocar também, que ele tem o mesmo efeito de invocação, que é retornando monstro banido. E no caso dele, ele vai adicionar o monstro Nemesis do cemitério para minha mão, então eu vou estar reciclando o Estandarte. Então são monstros que andam juntos em seus combos e em decks, no caso desse aqui que bane muito monstro, importantíssimos. Pronto, continuando aqui nos monstros que dão suporte, eu uso um Diabolus Tenebroso, Senhor do Covil. Como esse deck aqui é um deck que costuma fazer muito tributo, tributo para se invocar as feras sagradas, venha a calhar esse cara, pois se ele estiver na sua mão ou no seu cemitério, no momento em que você fizer um tributo, ele vai ativar o efeito de invocar-se, né, por invocação especial. E além disso, ele tem um outro efeito em que ele pode tributar um monstro de trevas e fazer com que seu oponente escolha um carta da mão dele e coloque no topo ou no fundo do deck. Isso vai ficar a critério do seu oponente. Então já vai estar diminuindo aí um pouco o poder, né, que ele vai ter de cartas a serem usadas. Então por isso eu coloquei um Diabolus aqui. E cara, todo deck eu consigo encaixar esses caras aqui para ajudar. Eles são incríveis, os Cavaleiros Fantasmas. Eu uso um dos Botas Silenciosas, um do Manto Antigo, e além deles, que são os monstros, eu uso as armadilhas Shade Brigadinho e 2 Fog Blades. Obviamente, né, já deu spoiler que no extra deck tem o Bardista Enferrujado. Né, esse cara aqui, ele entra por invocação especial, se você controla um Cavaleiro Fantasma, e também você pode banir ele do cemitério e está adicionando uma carta Cavaleiro Fantasma. Né? Então é muito bom para estar dando interação no seu oponente. Esse aqui eu uso ele mais para ativar o efeito do Bardista, em que eu envio ele para o cemitério para acertar uma Fog Blade e bano no mesmo momento, né, do cemitério, para adicionar o Botas Silenciosas do deck para a mão. Então nesse deck aqui vem muito bem a calhar esses caras. Então tá aqui o combozinho dos Cavaleiros Fantasma. E de Hand Trap eu uso a minha preferida, que é o Effective Veiler. Se você tiver Ash Blossom, você coloca. A questão de Hand Traps fica a seu critério. Então, no caso aqui, eu acho mais interessante os Effective Veilers. Eu uso 3. Partindo agora para as cartas mágicas, né? 3 também do Abertura dos Portões Espirituais. Carta Buscadora é importante, então eu uso 3. Já expliquei o efeito dela no Estruturando. No caso do Paraíso Caído, eu uso 2 cópias apenas, pois além dele ser facilmente buscável, você vai ter um deck mais forte para acabar o quanto antes o duelo. Então não vai ter perigo aí do seu oponente te deixar sem Paraíso Caído não. Então 2 dele. O Fogo Celeste Cerúleo, a carta que é poderosíssima nesse deck. Eu uso apenas uma pelo fato dela ser buscável e é reciclável pela abertura dos portões espirituais. Então, para que tenha espaço para outros combos, eu deixei apenas uma dela. E também deixei apenas uma da Destruição da Dimensão Fusão, pois agora nós temos extra deck. Então, o deck não vai ficar 100% dependendo do Armityle, de invocação do extra deck do Armityle. Então, apenas um está ótimo.
Mantive, né, a One for One para invocar monstros de nível 1. Coloquei uma Instant Fusion para fazer alvo na restrição de 1000 olhos, né? Ela é muito boa para estar dando interação no seu oponente, tirando um monstro dele. E você pode usá-la para fazer um Link Caribou, por exemplo. Já a gente chega ao Extra Deck. Foliage Boreal. Esse Foliage Boreal você vai querer guardá-lo para usar no Diabolos. Vai querer enviar ele para o cemitério quando você não abrir ele na sua mão. Ou alguma outra carta que você esteja precisando enviar para o cemitério. O Foliage Boreal do Speed Duel aí vai estar aí para te ajudar. Além do poder de compra que esse deck tem e de adição, eu ainda coloquei 2 Allure of Darkness apenas para dar mais um poderzinho de compra a mais. Puxa 2 cartas e bane um monstro Dark da sua mão. Mantive aqui a Hyper Chamas também com o mesmo intuito, que é o de reciclar as Feras Sagradas do meu cemitério para minha mão. Então eu deixei uma só, ela é buscável. E essa aqui é importante, além de ser buscável, ela nega os monstros do seu oponente, né? Nega os efeitos, aumenta seus pontos de vida e ainda consegue banir os monstros do oponente. Então eu coloquei 2, pois eu achei ela bem importante para jogar de uma forma mais competitiva. Esse foi o main deck, agora vamos para o Extra Deck. Isso aí galera, em relação ao Extra Deck eu uso aqui um Salamangreat Almirage. Esse aqui é importante, pois ele se invoca, né, por invocação Link, enviando o monstro que foi invocado por invocação normal para o cemitério. Então, além de você tirar aqueles monstrinhos que são fracos de ataque, após eles terem cumprido com seus efeitos, você vai ter outro efeito aí que você pode tributar o Almirage para proteger um monstro seu de destruição, por efeito, por exemplo, ou então até mesmo engatilhar o efeito do Núcleo do Caos. Então eu uso um Salamangreat Almirage, um Link Caribou. Também dá para invocar ele, né, usando um monstro nível 1, pode ser um dos monstrinhos que invoca as Feras Sagradas, pode ser a restrição de 1000 olhos, sem falar que ele é monstro Dark e serve como material para o Cavaleiro Fantasma do Bardiche Enferrujado. E aquele efeito dele, cara, de se tributar e deixar o ataque de um monstro do oponente 0 é muito bom. Esse garoto aqui também, além dele ser Dark, serve como material para o Bardiche. Ele tem um efeitozinho em que se o seu monstro atacar o monstro do oponente e ele estiver linkado por ele vai poder dar dano perfurante se atacar um monstro em modo de defesa. Então imagina um Raviel com 8000 de ataque atacando um monstro em modo de defesa com esse cara. Então é GG. Eu coloquei uma Hyper Mascarena. A Hyper Mascarena, né, você pode enviá-la para o cemitério e fazer invocação Link no turno do oponente, por exemplo, no seu. É efeito rápido isso. Então, todo mundo já conhece a velha e boa Hyper Mascarena. Outros também que todo mundo já conhece, o Cavaleiro do Carneiro Fênix. Você pode destruir uma carta mágica ou armadilha do seu oponente. O Cavaleiro do Pesadelo Cerberus pode destruir um monstro invocado por invocação especial do seu oponente. Um Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio, você vai poder estar voltando uma carta que seu oponente controla para o deck e embaralhando. Muito forte isso. O Bardiche, que vai estar fazendo o combo dos Cavaleiros Fantasmas acontecer nesse deck, te dando poder de interação com o seu oponente. O super coraçado Canhão de Trilho, pois uma vez ou outra a gente vai querer dar aquele danozinho no oponente por efeito, né? As Feras Sagradas são level 10, então servem como material Exceed para esse cara, né? Que são 2 monstros de nível 10 e ele dá 2000 de dano ao seu oponente, de graça, digamos assim. E se esse cara tá no deck, obviamente que o super coraçado Canhão de Trilho Juggernaut também estaria, né? Que ele é invocado por invocação Exceed em cima desse rapaz aqui. E além dele aumentar o ataque dele para 6000, né? Ele dá umas atacadas boas no seu oponente. Por exemplo, ele pode atacar monstros para cada número de material que ele tem embaixo dele. Então isso aqui é muito poderoso. É um deck que você pode usar várias e várias estratégias para te ajudar a vencer. No caso, temos aqui agora a restrição dos 1000 olhos. Você vai estar invocando ela com a Instant Fusion, né? Ela rouba um monstro do oponente e além de quando você fizer esse roubinho, você vai poder usá-la como material Link para invocar o Link Caribou. Ou você pode também usá-la como material Link para invocar o Bardiche, né? Ela é Dark, pode ser usada. Mantive aqui os Armitiles. Lembrando, eu gostaria apenas de fazer uma menção que além desse Armitile, a coleção Fúria Fantasma trouxe um Armitile novo, né? Que é o Armitile Fantasma do Caos, Fantasma da Fúria. É uma carta muito forte que vai estar banindo as cartas do campo do oponente.
Eu ainda não tive como comprá-la, mas já fica aí a menção para caso você vá montar esse deck, compra também o seu novo Armityle para usar aqui, que ele vai ajudar bastante. Então é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo de Estruturando Deck Profile. Espero que vocês tenham gostado. Se gostariam de ver o Deck Profile dos deuses egípcios, coloca aí nos comentários. Já deixa aí o seu like, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam que no final o que importa é a diversão. Até o próximo vídeo e valeu!